WebTV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará leva ao ar a segunda edição do Jornal do CREA Ceará, com os principais fatos e eventos que marcam o dia a dia do Conselho. Veja nesta edição. A Academia Cearense de Engenharia promove palestras sobre energias alternativas. Feira Agropecuária mostra novidades em vários setores do campo para atrair a atenção do produtor rural. Conhecimento foi o ponto de destaque da PEC Nordeste 2016. Centro Cultural do CREA Ceará recebe a exposição Faces. Congresso Estadual de Profissionais elege delegados e aprova propostas que serão levadas ao 9º Congresso Nacional de Profissionais do Sistema Confeacrea e Mútua. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil visita estúdio da WebTV do CREA Ceará e fala sobre o lançamento da campanha contra a corrupção que envolve entidades em todo o país. Nós recebemos em nosso estúdio também representantes do Sindicato dos Aeroviários, que falam sobre a extinção de funções do setor. Conselheiros do CREA Ceará realizam plenária e aprovam portaria sobre a emissão de declaração aos profissionais do sistema Confeacrea sobre planos e estudos ambientais. A segunda edição do Jornal do CREA Ceará está no ar. A Academia Cearense de Engenharia promoveu um amplo debate sobre o uso de energias alternativas no Ceará. Pois é, os especialistas sobre o assunto falaram sobre a realidade do uso da energia eólica e a energia solar no estado. A Academia Cearense de Engenharia realizou mais uma reunião plenária na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará e promoveu um importante debate sobre energias alternativas. Foram convidados o presidente do Conselho da Associação Brasileira de Energia Eólica, engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Ceará, Lauro Fiuza Júnior, e o secretário adjunto de Energia, Mineração e Telecomunicações da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, engenheiro eletricista Renato Walter Rolim Ribeiro. O engenheiro Lauro Fiuza iniciou os trabalhos fazendo uma exposição sobre a ABA Eólica, que foi fundada em 2002 e é uma instituição sem fins lucrativos, que congrega e representa o setor de energia eólica no país. O objetivo é consolidar o uso do potencial eólico para complementar a matriz energética do Brasil. Segundo o especialista, o país possui hoje uma capacidade instalada de 9,41 gigawatts, distribuídos em 375 usinas, a grande maioria na região Nordeste, responsável pela geração de 7,6 gigawatts. Lauro Fiuza Júnior falou sobre a realidade do Brasil em relação ao uso da energia eólica e contextualizou o estado do Ceará nessa modalidade de energia renovável. O atual governo do estado do Ceará, na pessoa do governador Camilo Santana, tem dado uma força muito grande, quer dizer, ele está muito focado em recuperar a capacidade do Ceará em desenvolver parques eólicos. Como todo mundo sabe, o Ceará foi pioneiro na exploração da energia eólica no Brasil. O Ceará criou um programa de incentivo à eólica que foi copiado e foi embraçado pelo governo federal, criando o Proinfa, que realmente foi o primeiro laboratório de grande porte para se conhecer a indústria de geração eólica, e que transformou, sequenciou-se a criação dos leilões que trouxe a eólica para o patamar que está hoje, sendo a segunda forma de geração mais econômica de energia elétrica que nós temos hoje no país. Em seguida, foi a vez do engenheiro eletricista Renato Ribeiro, secretário adjunto de Energia, Mineração e Telecomunicações da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado. Ele falou sobre o ambiente institucional da política de energia no Ceará. O secretário apresentou um quadro com a evolução da matriz energética no Estado partindo de 2014 ao que se pretende em 2019 e revelou que a energia eólica deve responder até o final desse quadro por 11.317 megawatts, enquanto a energia solar gerada no Estado deverá ser da ordem de 1.724 megawatts. O secretário comentou o desempenho do Ceará em relação à sua matriz de energia elétrica. Especificamente as ferramentas necessárias para demonstrar a capacidade do Estado de gerar energia, como as ferramentas de balanço energético, Atlas eólico, Atlas solar, estudo de infraestrutura. Esses estudos eles demonstram a capacidade de geração que o Ceará tem para seu uso próprio para contribuir com a matriz nacional. Nós usamos 1.800 megawatts e já produzimos 3.100. Em 2019 nós já chegaremos próximo a 5, ou seja, hoje a gente já tem uma folga de 30% do que a gente consome, superior.
O secretário Renato Ribeiro também abordou o Plano Estadual de Energia do governo do Ceará, elaborado com propostas de 2015 a 2035. O plano estadual ele está pronto, né? É uma parceria nossa, CEINFRA e Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a secretária Nicole, e estamos aguardando uma agenda com o governador para levá-lo e ver o lançamento, se ele vai lançar ou vai liberar para distribuição. A gente coloca no plano o que a gente pensa, né? E obviamente nós temos que seguir a implantação da infraestrutura elétrica que está no plano, nós temos que seguir as articulações do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de incentivos. Então o plano ele traz as diretivas do crescimento da energia renovável, principalmente a eólica e a solar, e fazer com que ele seja posto em ação. Logo após as palestras, os convidados responderam questionamentos levantados pelos acadêmicos da Academia Cearense de Engenharia. Entre os integrantes da ACE, uma opinião unânime. A abordagem do tema energias alternativas rendeu um dos mais ricos momentos da academia desde a sua fundação. Infelizmente, o presidente não estava aqui a usufruir dessa beleza. Mas realmente a academia ganhou hoje, está de parabéns. Os dois conferencistas se excederam. Então, duas maneiras de ver o problema. Uma como empreendedor e a outra como planificador, gestor e fiscalizador do sistema. A academia vai se dar de parabéns e nós esperamos que eles retornem aqui mais uma vez para nos dar o acompanhamento do que está acontecendo no Brasil sobre isso. Uma palestra espetacular e realmente foi um ensinamento para todos nós aqui do Ceará, tanto da parte exatamente do Dr. Lauro, como também do Dr. Renato. Eu fiquei muito gratificado e aprendi muito hoje, exatamente sobre energia eólica e um pouquinho de solar, e também do plano realmente que ele está propondo para o governo do Ceará. Porque foram palestras até pequenas, deu para a gente perceber muita coisa e ver o potencial que o Ceará tem, o potencial que o Nordeste tem, tá certo? E as alternativas que a gente pode ter com investimentos do governo e dos setores privados para a gente alavancar aqui a nossa economia com a energia aqui de preço de baixíssimo custo, tá certo? E limpa, sem nenhum impacto, quase sem nenhum impacto ambiental. É a quinta palestra que a Academia Cearense de Engenharia traz para a sociedade, e essa reunião de hoje ela foi bem ampla, foi bem aberta, não foi somente para os acadêmicos, foi para o público em geral. Nós tínhamos estudantes, professores, profissionais liberais, enfim, gente interessada nesse tema interessante que é de energia renovável. O presidente licenciado do CREA Ceará, engenheiro civil Vitor Frota Pinto, disse que esse é o objetivo da Academia Cearense de Engenharia, promover o conhecimento. Na realidade, a Academia Cearense de Engenharia nasceu para isso. Nasceu já madura, né, com os seus integrantes, todos conforme o estatuto, acima de 30 anos de profissão, de registrado, né, de formado, né? E é para exatamente a academia, ela tem a função de pensante, né? São profissionais que já estão aí, já realizaram muito dentro das suas áreas ao longo da vida e que podem, nesse momento, né, nesse estágio da sua vida profissional, prestar contribuições exatamente dando ideias, discutindo temas, né, interagindo com aqueles que hoje estão no comando, que estão nas pesquisas, que estão nos empreendimentos. E no caso hoje específico, o assunto de energia renováveis é um assunto altamente hoje discutido em todas as rodas, não só pela grande vantagem econômica, mas como respeito ao meio ambiente, a preservação do nosso planeta. Então não tem volta, é um assunto que só tem a avançar e cada vez mais ficar solidificado, cada vez mais viabilizado a tendência de a utilização de energias renováveis para o sustento, né, da humanidade, né,
as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país. O segundo vice-presidente do CREA Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, ressaltou que, além dos esclarecimentos, as palestras também serviram como base para um acompanhamento mais de perto da academia e do Conselho sobre algumas questões no setor energético do Estado. Tanto esclarecedora, foram fantásticas as palestras e mostra a necessidade que o Estado do Ceará tem de criar um grupo de profissionais e principalmente o governo do Estado de criar e de contratar profissionais para dar suporte à necessidade dos projetos e planejamentos que tem que haver para que a gente possa crescer com sustentabilidade no Estado. A intenção dessa palestra é dar conhecimento a nós acadêmicos para que a gente possa fazer uma pressão junto à sociedade, às entidades de classe, aos deputados, aos governadores e ao empresariado também, nessa necessidade de planejamento da nossa gestão energética do Estado do Ceará. A PEC Nordeste entrou na sua 20ª edição, trazendo mais uma vez uma grande diversidade de temas aos produtores rurais que participaram do evento. Pois é, Larissa, em 2016 a Feira Agropecuária focou no conhecimento como ponto de partida para toda e qualquer iniciativa no campo. A ideia foi mais uma vez mostrar ao produtor rural que é possível conviver com o semiárido utilizando novas tecnologias. Essa foi a 20ª edição da PEC Nordeste, que reuniu produtores de todo o estado do Ceará. Para eles, uma grande oportunidade de conhecer novas tecnologias nos mais diversos segmentos do agronegócio. No setor de aquicultura e pesca, por exemplo, os produtores de tilápia tiveram a chance de ver de perto esse caminhão que carrega uma usina de processamento de peixe. Uma unidade móvel que pode ser levada aos açudes em todas as regiões que têm produção de pescado. Atualmente ele funciona em caráter experimental no açude Castanhão, o maior produtor de tilápia do país. Já esse estande trouxe todas as informações que cercam o setor de suinocultura, desde os cortes de carne às dúvidas e mitos sobre o consumo da carne de porco. Logo ao lado, o Sebrae apresentou alguns projetos realizados na área da sustentabilidade. Em pequenos espaços, um mix de produtos acessíveis aos agricultores familiares. Produção de frutas, verduras e legumes, criação de rebanhos bovinos, caprinos, ovinos e suínos, produção de leite, queijo e mel. Os projetos já estão sendo desenvolvidos e monitorados em várias regiões do Ceará. O Sebrae trabalha em 3 linhas, na parte de comércio e serviços, na indústria e na agropecuária. Para isso, nós temos a unidade setorial de agronegócios do Sebrae Ceará, onde cada regional estabelece as potencialidades e aí, a partir daí nós fazemos os projetos regionais. Por exemplo, na área do leite e derivados, nós temos o projeto em Quixeramobim, na região do Jaguaribe, região de Crateús, Sobral. O leite é praticamente do estado todo, né? Temos a parte de fruticultura, que é a região de Limoeiro e a Serra. Temos aí o caju na região do litoral leste e no litoral oeste. Temos a piscicultura, que é Iguatu, e o camarão, que nós estamos na região de Jaguaruana. Estamos também trabalhando com o café orgânico, lá na Serra de Baturité. Temos lá na região também a cajucultura, nós temos a região de Baturité, que é forte, e a região metropolitana. E na agricultura familiar temos a região de Canindé, região de metropolitana, Fortaleza, que é muito forte, né? Principalmente General Sampaio, Canindé, Paramuti. A região de Sobral também é muito forte nessa questão da avicultura. E então, essas potencialidades, a partir do momento que a gente define,
o escritório define o projeto e a partir daí nós definimos o público-alvo, fazemos um planejamento com metas e aí passamos a atender a todos esses produtores. Esse ano, o ponto alto da PEC Nordeste foi a capacitação de produtores rurais. O evento promoveu a abordagem de várias temáticas nos segmentos da aquicultura e pesca, avicultura, caprinocultura, equinocultura, suinocultura, bovinocultura e turismo rural. O treinamento de agricultores familiares foi o item mais importante da programação da PEC Nordeste. O balanço foi positivo, a nossa preocupação era grande por causa do problema da estiagem, mas o nosso produtor respondeu ao nosso chamamento e nós ultrapassamos a casa dos 4.600 inscritos no programa, ou no PEC Nordeste. Né? Nós conseguimos ainda trazer 120 caravanas. Isso não é mole não, para um período de crise desse, mas você vê que é o nosso produtor que está atrás de novos conhecimentos, querendo modificar o seu sistema de produção e vindo atrás de novas tecnologias. Então, eu acho que valeu a pena. Todo mundo tem elogiado o nosso evento pela capilaridade, né? Todas as cadeias produtivas e o próprio produtor rural participando. O importante do PEC Nordeste é a participação do produtor rural. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Marcelo Mota, esteve no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará para falar sobre a campanha nacional da entidade contra a corrupção. O presidente da OAB se reuniu com o presidente em exercício do CREA Ceará, geólogo João César de Freitas Pinheiro. O sistema Confea-CREA também está engajado na luta contra a corrupção no país. O repórter Ricardo Mota entrevistou os presidentes das duas entidades. Olá, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará recebeu a ilustre visita do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Marcelo Mota, que está conosco, ao lado, é claro, do presidente em exercício do CREA Ceará, o geólogo João César de Freitas Pinheiro. Nós vamos conversar sobre uma campanha de combate à corrupção que está sendo lançada no Ceará e tem a Ordem dos Advogados do Brasil à sua frente, com a inclusão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Vamos começar com o doutor Marcelo. Doutor João, doutor Marcelo, como foi que se originou essa campanha de combate à corrupção? Como a OAB se inseriu nessa campanha? Primeiramente, eu queria agradecer aqui a oportunidade de vir aqui ao CREA, cumprimentar aqui o presidente João César, dizer que é uma enorme alegria essas instituições irmãs estarem de braços dados em uma missão tão nobre, em uma pauta que chamam de cidadã. Quando a OAB, na verdade, ingressa nessa campanha, nós entendemos que nós tínhamos feito algumas ações anteriores. A primeira foi a questão de eleições limpas. Depois, passamos por um movimento de fazermos a conscientização da população, na qual não poderia se vender, ou seja, o voto ele é caro, o voto ele é especialmente uma medida cidadã em que os nossos eleitores não podem serem comprados por políticos. E agora a Ordem lança uma campanha de combate ao Caixa 2, juntamente com a CNBB, e aqui são mais de 100 organismos da sociedade civil organizada, fazendo com que tenhamos uma maior fiscalização e transparência no processo eleitoral que se avizinha agora de outubro. Nós iremos fazer uma ação com as 15 subseccionais da Ordem, espalhadas pelo interior do Estado. Nós temos agora aqui inúmeros parceiros, associações de classes, em que nós iremos ser uma longa manos, ou seja, uma extensão da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, para que o cidadão exerça uma coisa que é muito importante, uma participação maior agora na campanha eleitoral. Nós não podemos ter campanhas hollywoodianas, ou seja, campanhas milionárias em que as prestações de contas à Justiça Eleitoral, muitas vezes, e aqui me permita a franqueza, são uma verdadeira piada. Nós sabemos que não são reais. Agora, cabe a nós, pessoas do povo, em um processo hoje que o Brasil passa, um momento diferente. Nós atravessamos a maior crise política, ética, financeira, mas acima de tudo moral. Nós temos que fazer uma verdadeira revolução e a Operação Lava Jato vem demonstrando isso e demonstrando muito bem, descortinando a República, fazendo com que, por exemplo, senadores em pleno exercício do mandato fossem presos, afastados,
a presidente da República sofrendo um processo de impedimento, os maiores empresários do país prestando contas à justiça, inclusive de uma grande empreiteira que completa agora 1 ano preso. Nós passamos por um momento diferente, de uma maior conscientização. E cabe a nós, Ordem dos Advogados do Brasil, dar uma contribuição ao nosso país. O senhor está visitando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A visita que o senhor faz ao Dr. João César, presidente em exercício do CREA, vindo até a instituição, é exatamente uma maneira de mobilizar também o Conselho? E aproveitando essa pergunta, que entidades já estão participando dessa campanha e como é que o senhor está mobilizando essas entidades? É visitando uma a uma? Exatamente. Nós já sinalizamos e já temos um convênio firmado com o Tribunal de Contas do Estado, com o presidente Edilberto Pontes. Tivemos também no TCM, falta agora pura e simplesmente formalizarmos, com o Dr. Chico Aguiar. Visitamos o Ministério Público nesse mesmo sentido, iremos ao Tribunal de Justiça, ou seja, estamos envolvendo as instituições e aqui hoje, também conversando com o presidente, iremos sim incluir o CRES nessa missão tão nobre para a sociedade. Dr. João César, a intenção, o espírito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará é o mesmo da OAB Ceará? Sem dúvida. É uma honra receber o Dr. Marcelo Mota. É uma oportunidade que o CREA Ceará tem de mostrar que não é só uma instituição que preza pelo exercício profissional do engenheiro, do agrônomo, dentro da lei e dentro do serviço à sociedade, que seja um serviço de qualidade. Vai além. O CREA hoje tem uma visão de que, junto com a OAB, tem responsabilidade em relação a combater os males brasileiros. E dentre esses males, talvez o maior seja o da corrupção. A corrupção, ela tem estragado a economia nacional, ela tem feito com que atitudes antiéticas envolvam a formação da cidadania de forma a prejudicá-la. Enfim, esta vinda do OAB nos traz a oportunidade de ter um caminho diferenciado dentro do CREA Ceará, que é exatamente o caminho do nosso cumprimento do Código de Ética, do Código de Ética do Engenheiro, a ética da política, né? Uma ligação que tem que ser feita. Não adianta nós termos um código de ética do engenheiro e do agrônomo se nós não temos a ligação desse código à ética da política. Existe uma diferença grande de ética na política, de ética da política. A ética na política, ela é um envolvimento dos políticos em relação a não fazer o mal, mas ela não obriga os políticos a, de certa forma, prezarem pelas instituições democráticas, representativas. Já a ética da política, não. A ética da política faz com que os políticos tenham a oportunidade de se mostrarem políticos com P maiúsculo, que se liguem em políticas públicas e em políticas partidárias com a defesa, né, com o instinto de defesa e com o instituto de defesa das instituições democráticas. De forma que a vinda da OAB nos faz pensar sobre essas coisas e nos une mais à sociedade cearense e à sociedade brasileira nesta luta que a gente tem e que foi iniciada com programas como o da Polícia Federal e do Ministério Público, a Lava Jato, que está fazendo história, que está construindo um marco que eu considero extremamente importante para a limpeza da corrupção em nosso país.
Agora, ainda sobre esse assunto, doutor João César, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, doutor Marcelo Mota, presidente da OAB, existem, além da questão da Lava Jato, claro, das investigações que correm, ou seja, estão em curso ainda, e com certeza essas investigações ainda trarão muitos resultados, mas existem dois fatos também muito bem, que foram recentes, inclusive, doutor Marcelo, que eu acredito que tem tudo a ver com essa campanha, que é a questão da entrega das 10 medidas de combate à corrupção, que teve mais de 2 milhões de assinaturas. Esse documento já foi entregue, inclusive, no Congresso Nacional. O que o senhor acha dessa iniciativa? Já está nas mãos dos deputados, dos parlamentares, já está nas mãos do Congresso? Será um impulso a essa campanha? Certamente. Medidas como essa servem justamente para o aprimoramento da nossa democracia. E falo que o Brasil tem ainda uma jovem democracia. Nós agora, o povo, eu sinto isso, que nós temos agora uma aproximação do que com a política. Se você pega aqui um exemplo que eu falo como até clássico, a Argentina. Existe uma rivalidade nossa, inclusive no futebol, brincadeiras, piadas, mas o povo argentino é um povo altamente politizado. Lá existem inúmeras, por exemplo, livrarias. O povo, seja num táxi, num ônibus, eles estão constantemente o quê? Lendo, se qualificando. Então, um dos pilares da cidadania é a educação. E aqui no Brasil, ainda estamos engateando com relação a isso. As medidas de boas práticas que já estão no Congresso Nacional, como você fala, Ricardo, elas servem sim. E agora, nós, mais do que nunca, temos que exigir dos nossos parlamentares que isso seja implementado. Talvez, certamente, isso vá de encontro a grandes interesses, mas nós temos que exigir de cada bancada do seu respectivo estado para que medidas sejam implementadas visando o quê? Nós termos uma política mais dinâmica, aonde nós possamos ser ouvidos efetivamente, aonde se discuta projetos, não simplesmente o governante aleatoriamente venha dizer que determinada comunidade vai ser beneficiada em detrimento de outra, quais são as políticas a serem seguidas. Um grande problema que nós vemos também é o quê? Hoje, um determinado partido político, por exemplo, assume o governo de qualquer estado. Em outra eleição, esse governador não consegue se reeleger, vem um partido oposto e tudo que se estava fazendo, uma programação, é desfeita e não tem uma continuidade. Nós temos sim que pensar a longo prazo. Temos projetos imediatos, mas também projetos de 20, de 30, de 40 anos. Políticas de Estado e não de partidos. Exatamente. O STF deu um passo importante nesse processo, que foi exatamente a questão do financiamento de campanha, que não pode ser feito mais por empresas, ou seja, pessoas jurídicas. Também foi um passo importante. Foi um passo importante e, lembrando, um passo em que a OAB esteve à frente disso. No ano passado, nós conseguimos no Supremo Tribunal Federal que as doações para campanhas eleitorais não possam mais ser feitas por pessoa jurídica. E isso vem ao quê? A nós tentarmos, Ricardo, diminuir, pelo menos, uma chaga que é a chaga da corrupção. Porque não existe merenda nem almoço grátis. O que se faz? Esses mega empresários financiam campanhas políticas para, mais na frente, terem benefícios, escandalosos benefícios, em detrimento ao nosso povo. Nós temos uma das maiores, a maior carga tributária do planeta, e a OAB também lançou esse ano uma campanha de dizer não à majoração, não à criação de impostos. Nós devemos o quê? Enxugar a máquina. Nós devemos racionar a quantidade exorbitante de cargos que nós temos, de ministérios especialmente, para quê? Para fazer o que o nosso dinheiro seja revertido para a população. Doutor João César, esse assunto tem inclusive permeado também o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Não se restringe apenas à discussão aqui no CREA, com a visita da OAB, mas me parece que de um tempo para cá, de uns anos para cá, o CONFEA tem se preparado, tem, digamos assim, se preocupado muito na discussão desse assunto, do combate à corrupção. É verdade, Ricardo. Eu estive recentemente numa reunião em Porto Alegre do Colégio de Presidentes de CREAS, e lá discutimos bastante tanto a próxima SOEA, que é a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, e discutimos também o CNP, que é o Congresso Nacional de Profissionais. Esses dois encontros são mega encontros da Engenharia Nacional e da Agronomia Nacional. Eles vão discutir bastante esta questão do planejamento e essa questão da engenharia e agronomia aproveitarem um novo Brasil.
um novo Brasil que surge de operações como essa da Lava Jato e de atitudes como essa da OAB, né, que se coloca como guardiã da cidadania numa hora em que o Brasil precisa dar um passo em relação à sua economia. O Brasil não pode mais ter a engenharia e a agronomia, não podem mais ficar a reboque de um povo que necessita de planejamento para ter bem-estar social e econômico. Nós achamos que o planejamento brasileiro foi muito prejudicado. Nós achamos também, como o doutor Marcelo disse, que planejamento neste país, ele necessita de algo mais do que um PPA, um plano plurianual de planejamento do governo, mas sim que ele seja feito estrategicamente, tanto pelo setor privado como pelo setor público, para o aproveitamento dos nossos recursos minerais. Nós temos, por exemplo, que nos ligarmos naquilo que a Constituição diz. Primeiro, os interesses coletivos acima dos interesses privados. E nisso nós temos que fazer com que os grandes grupos empresariais não concentrem tanto a produção da indústria, não concentrem tanto a renda e teremos que ter reforma política. Porque sem uma reforma política, para que isso aconteça, nós vamos cair na mesmice. De forma que planejamento para nós é estratégico. Planejamento estratégico para nós é fundamental. O Brasil, por exemplo, é um dos países de maior território no mundo. A gente tem a China, os Estados Unidos, né? A gente tem o Canadá e a Rússia, e nós não podemos ficar a reboque do ponto de vista da nossa industrialização e da nossa incompetência de não permitir, inclusive, a desindustrialização. De forma que esse ambiente todo que se faz político de verdade, não político partidário, contra a corrupção, nos permitirá dar um salto, né, no sentido do planejamento, para que o nosso povo não sofra tanto, para que o nosso povo seja atendido em suas carências. Muito bem, a Web TV e Web Rádio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará recebeu as presenças aqui no estúdio do geólogo João César de Freitas Pinheiro, presidente em exercício do CREA Ceará, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Marcelo Mota. Senhores, muito obrigado pelas suas presenças. Doutor Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço aqui, é sempre uma grande honra e me sinto muito à vontade para estar aqui, porque meu pai também, ele é engenheiro, hoje não exerce mais, mas para mim é uma grande honra voltar aqui a Casa da Engenharia, da Agronomia e podermos juntos caminharmos na defesa da cidadania e no combate à corrupção eleitoral. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor João. Doutor Marcelo, muito obrigado por sua visita. Ela nos honra e juntos estaremos neste combate contra a corrupção, sem dúvida nenhuma, CREA e OAB e tantas as outras entidades já citadas pela OAB. E aqui é uma casa que está completamente aberta à sua presença e à sua fala. Obrigado, presidente João. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, servindo a sociedade, valorizando o profissional. O CREA Ceará realizou o 9º Congresso Estadual de Profissionais e elegeu os delegados que vão representar o Estado durante o 9º Congresso Nacional de Profissionais, que será realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, nos próximos dias 1, 2 e 3 de agosto. Além de eleger os delegados, o 9º Congresso Estadual de Profissionais também aprovou as propostas que serão levadas ao encontro nacional.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará recebeu nos dias 1º e 2 de julho, em sua sede, na Rua Castro e Silva, no centro de Fortaleza, representantes do sistema Confercrea de todas as regiões do estado para a realização do 9º Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia e Agronomia, o 9º CEP. O evento foi organizado pelo CREA em parceria com as entidades de classe, as instituições de ensino e o apoio da Mútua Caixa de Assistência. O 9º CEP teve como objetivo discutir alguns temas, aprovar propostas, teses e moções, bem como eleger os 9 delegados estaduais que vão representar o estado do Ceará no 9º Congresso Nacional de Profissionais a ser realizado na cidade de Foz do Iguaçu do dia 1º ao dia 3 de setembro de 2016. O 9º Congresso Estadual de Profissionais foi aberto pelo presidente em exercício do CREA Ceará, geólogo João César de Freitas Pinheiro, que saudou os convidados e falou sobre a importância do encontro para o sistema. Elaborando propostas para o Congresso Nacional de Profissionais. E é nessa conjuntura que eu quero saudar as engenheiras, as agrônomas, aos engenheiros e aos agrônomos, nesta dificuldade que muitos de nós temos para levar avante o nosso ideal de bem oferecer serviços de qualidade à sociedade. Uma coisa que é alvissareira aqui no Ceará é a recente união que se vê entre o CREA e instituições de ensino. Hoje mesmo eu fui procurado pelo Dr. Carlos Almir Monteiro de Holanda, que está aqui na mesa, ele que é diretor do Centro Tecnológico da UFC, para que juntos criemos condições para estabelecer um fórum importantíssimo, que seria um fórum de coordenadores e diretores de escolas de engenharia e de agronomia aqui do Ceará, para discutir a política do ensino e da pesquisa, para discutir além do que seriam somente as grades curriculares, mas sim para discutir o futuro, a junção das demandas sociais em relação ao ensino e à pesquisa e a atitude consentânea e conjunta do CREA com um fórum desta natureza. Então, senhores, apesar da crise, surgem ideias, porque ponto de crise é ponto de construção, não é ponto de descenso, nem de descrédito, não é ponto de derrocada, mas sim é ponto de procurarmos caminhos. E eu vejo, doutor Carlos, essa iniciativa como muito importante. Os debates do 9º Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia e Agronomia do Ceará obedeceram à temática geral do 9º Congresso Nacional de Profissionais, o sistema Confercrea e Mútua em defesa da engenharia e da agronomia brasileiras, e em seu desdobramento, com base nos eixos temáticos, defesa e fortalecimento da engenharia e da agronomia junto à sociedade, tecnologia e inovação, carreira e prerrogativas da engenharia e da agronomia. Depois das falas das autoridades que participaram da composição da mesa, o 9º CEP abriu espaço para a palestra do engenheiro civil Jorge Roberto Silveira, diretor de benefícios da Mútua, que falou sobre projetos e benefícios da Caixa de Assistência. Como foi que nós constituímos, então, essa nova diretoria da Mútua e o planejamento que nós fizemos para os próximos, não 3 anos, que é o nosso mandato, mas para os próximos 10, 15 anos, fizemos um planejamento estratégico, né? Não para a diretoria, para uma diretoria para agora, mas para que a gente passe 3 anos planejando e executando já determinadas ações, mas que nós vamos ter aí 10, 15, 20 anos para a gente começar a fazer um processo, mas com planejamento, com indicadores, com elementos. Então, nós não temos indicadores nenhum. Como é que eu tomo uma decisão se eu não tenho informação? A informação, a decisão, a base da gestão é a informação. Sem informação, a decisão fica muito a critério de cada um, que pode acertar, mas que pode errar, e na maioria das vezes a gente erra. Tá aí os casos das grandes empresas que
enormes empresas, fantásticas empresas do mundo todo, que de uma hora para outra vai à falência. Então nós utilizamos o seguinte método: para você se candidatar, você precisa apresentar uma proposta. Pegamos as 5 propostas de todos, o que foi comum, essas seriam as nossas metas. E aí jogamos isso para os nossos diretores no Brasil inteiro. Eles estudaram, deram sugestões e tal. Então começamos o nosso planejamento dessa fase. E aí começaram a surgir, começamos a fazer um cenário, analisar o cenário que existia nesse período. Que cenário é esse? Todo ano, os diretores se reúnem 2 vezes por ano, se reuniam, vão continuar se reunindo, em uma região. O Nordeste se reúne em algum lugar aqui do Nordeste, o Sul, cada um faz o seu. E aí saem propostas, assim como está acontecendo aqui hoje. Várias e várias propostas foram colocadas lá para a gente. Então não adianta você começar, se você não analisar o que é que você tem, analisar esse cenário, quais são as reivindicações, o que é que eles estão querendo, o que é que a multa está analisando, foi analisado de lá para cá. Ora, pegamos todas essas propostas e fizemos ali, colocamos dentro do nosso planejamento. E aí saiu várias e várias propostas interessantes que eu vou colocar aqui para vocês, algumas nossas, outras da Caixa de Assistência, no caso aqui do Ceará, do Gerardo e dos outros diretores. Durante a manhã, dando continuidade à solenidade de abertura do 9º Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia e Agronomia, o segundo vice-presidente do CREA Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, coordenador do 9º CEP, proferiu palestra sobre o tema Valorização da Engenharia e Agronomia. Nós escolhemos esse vídeo porque ele demonstra o descaso que está sendo feito pela engenharia nacional. Está certo que aí nós vemos aqui vários absurdos que com certeza são trabalhos onde foram feitos por leigos, totalmente feitos por leigos. Alguns trabalhos feitos, assinados por engenheiros que assinam nas EITs, fazem, se responsabilizam, mas não vão ao local de trabalho. E isso por quê? Pela essa loucura que está existindo no Brasil, principalmente que a gente tem visto nas obras públicas, onde 99% das obras públicas feitas no Brasil são iniciadas e executadas sem ter um projeto executivo definitivo. Aí onde vão existir os roubos, os aditivos, porque você faz um projeto básico, dentro daquele projeto, você ter Ferrovia Norte-Sul. Você imagina a quantidade de obstáculos que foram descobertos durante a execução do serviço. Você vai chegar lá, aí pega um rio que apareceu, que desviou um rio, aí pega pedras e vários obstáculos que tem lá, que tem que pegar, e são obras caras que vão pegar e necessitar de outros serviços e outros projetos daquilo lá. E vai, cada vez mais, vai crescendo, e um projeto que se começa com 10 bilhões de reais, vai acabar por 50, 100 bilhões de reais. Na tarde da sexta-feira, dia 1º de julho, os profissionais que representaram as mais diversas regiões do estado iniciaram os trabalhos técnicos com abordagem de temas como a formação profissional, exercício profissional, organização profissional, integração profissional e inserção internacional. Na tarde do dia 1º, as propostas foram aprovadas nos grupos em 2 dos 3 eixos propostos pela organização do Congresso: carreira e prerrogativas da engenharia e agronomia e defesa e fortalecimento da engenharia e agronomia junto à sociedade. No dia 2, sábado, durante a manhã, o 9º Congresso Estadual de Profissionais foi aberto com uma palestra do juiz do trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato, que abordou o tema trabalho seguro na construção civil. Esse assunto tem que ser levantado, tem que ser tocado, porque o acidente de trabalho não interessa para ninguém.
O empresário pode pensar que é um peão que se acidentou. Mas esse peão que se acidentou vai causar grandes prejuízos para a sua empresa, para a própria empresa dele. Então, o empresário tem que estar consciente do seu mecanismo, dos seus protocolos de segurança e também tem que conscientizar os seus empregados. Eles também têm que ser conscientizados e a gente caminha tanto no lado patronal quanto no lado dos empregados, tentando chamar a atenção para essa catástrofe nacional que chama-se acidente do trabalho. Todo acidente vem de uma negligência, todo acidente fatal, ele é precedido de 10 acidentes graves, onde o trabalhador fica inválido. Ele é precedido de 50 acidentes não tão graves, mas onde o trabalhador é afastado por 50 dias, por 15 dias. E é precedido por 200 quase acidentes. Quase acidentes, é um tijolo que caiu ao lado de alguém que tropeçou e torceu o pé. Esses são quase acidentes. Então essa é a cadeia. Esses quase acidentes têm que ser estudados, têm que ser monitorados, têm que ser planejados para que não ocorram novamente. Logo após a palestra do juiz do trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato, as propostas foram apresentadas em plenário, já prontas para votação. Foram apresentadas 27 propostas, das quais 20 foram aprovadas. A engenheira civil Beatriz Soares Mendes, que veio de Crateús, apresentou uma proposta. A gente vê que todas as propostas foram promovidas para melhorar, né, valorizar o profissional. E eu creio que isso precisa ser mais enfático, né? Até é uma pena que seja só de 3 em 3 anos, né? Porque vários profissionais poderiam estar participando, ser mais promovidos, ser mais divulgado, né? Por exemplo, lá na minha região mesmo, muitos profissionais nem sabem o que está acontecendo, né? Então eu creio que precisa de mais divulgação, né? E porque é muito importante esse momento. Você trouxe propostas para cá, Beatriz? Trouxe uma só. Sobre a questão de ensinar a legislação aplicada à engenharia. Porque eu percebo que há um déficit, né, de conhecimento nessa área. A gente se preocupa muito com o cálculo e tudo tal, mas a gente não se preocupa com a questão de praticar as leis, né? Então, existe um desconhecimento das leis por parte dos engenheiros, né, pelo menos na sua maioria, né? Sebastião Erailson, tecnólogo em automação industrial, representando Juazeiro do Norte, trouxe 2 propostas para análise do 9º CEP. A primeira proposta seria a questão especificamente das atribuições do tecnólogo, que ainda a resolução 313 de 1986 não contempla de forma clara e objetiva. E aí nós queremos mais claridade para que o CONFEA possa deixar mais claro para as atribuições do tecnólogo. E a segunda proposta seria a questão da equidade na questão da anuidade, tendo em vista que nós temos o tecnólogo, ele é realmente de formação menos, de certa forma, tem menos atribuições, coerente, nós concordamos com isso, porém ele paga a mesma anuidade. Então, assim, é um questionamento dos tecnólogos, e aí a gente traz essa discussão para essa Câmara, para que possa ser feita uma equidade. Por exemplo, o engenheiro X, para o tecnólogo X-1, para o técnico X-2. Isso assim, então, para fazer com que uma forma até justa, porque já que eu tenho menos atribuições, também é coerente que eu pague menos pelas minhas, para que eu possa, para o meu conselho. Então, essas 2 propostas elas foram aprovadas e nós gostaríamos muito que elas fossem realmente efetivadas no sistema CONFEA-CREA. Logo após a aprovação das propostas que serão levadas ao 9º Congresso Nacional de Profissionais, os profissionais cearenses também votaram nos delegados para o 9º CNP. Foram eleitos o engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, coordenador do CEP, e os delegados comandatos Áulio Façanha Nunes, Rejane Giraldo Santos, Edivando de Assis Lins Maia, Roberto Bruno Rebouças e José Maria Bezerra do Bonfim. E sem mandato, Francisco de Assis Bezerra Leite, Márcio Alves Bezerra, Francisco Fontinelli Meire, Sabino Alana Bizarria e João Henrique Cavalcante Bezerra. O 9º Congresso Estadual de Profissionais registrou 50 participantes com direito a voto. Ao final do encontro, o coordenador do 9º CEP, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, fez uma análise positiva das propostas apresentadas e da interação dos profissionais no evento. Nós tivemos em torno de 25 propostas apresentadas. Dessas, uma grande maioria foi aprovada e
a participação dos profissionais, para mim que foi muito importante, porque nós tivemos aqui num ambiente desse, numa discussão, num congresso, que normalmente a gente não tem essa quantidade de profissionais. Nós tivemos mais de 70 profissionais aqui no CREA, na semana, durante o dia, expediente. Então, isso é importante, isso é uma satisfação que a gente tem, que eu acho que esse trabalho que o CREA está realizando na discussão dos temas de interesse da engenharia estão começando a despertar a curiosidade e o interesse dos profissionais. Nós vamos com uma delegação bem consistente, que todos que vão ser eleitos hoje, eles vão com propostas aprovadas e vão com o intuito de defender as suas propostas e defender as suas ideias também. O diretor regional da Mútua no Ceará, engenheiro civil Gerardo Santos Filho, também classificou como positivo o 9º CEP. A Mútua apoiou de uma forma bastante forte esse evento, né? Vai apoiar o evento lá em Brasília, Congresso Nacional de Profissionais, e nós avaliamos como bastante proveitoso, né? Com uma frequência muito grande mesmo, de forma que eu acho que está acontecendo da melhor forma possível, grandes propostas, né, que nós vamos levar até o Congresso Nacional de Profissionais, de forma que nós da Mútua avaliamos como bastante positivo. Os conselheiros do CREA Ceará estiveram reunidos em plenário para a sessão ordinária de número 673, que colocou em pauta a portaria que dispõe sobre a emissão de declaração aos profissionais do sistema Confea-CREA sobre planos e estudos ambientais. Os conselheiros analisaram um parecer que foi elaborado especificamente para tratar do assunto. Pois é, Larissa, durante a plenária, a Superintendência Administrativa Financeira do CREA Ceará também fez uma apresentação sobre a necessidade da formação de uma comissão para acompanhar os convênios, que serão, a partir de agora, celebrados com as entidades de classe. Os conselheiros optaram por deixar essa missão com a Comissão de Projetos de Atos e Normativos, com a inclusão do nome de mais um conselheiro, o engenheiro de pesca Ricardo Campos. Uma apresentação da Superintendência Administrativa e Financeira sobre a Resolução 1075, que trata dos convênios com as entidades de classe, abriu oficialmente a programação da reunião ordinária do plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, de número 673, realizada no dia 7 de julho. A superintendente Sandra Paula explicou o objetivo da resolução. O nosso objetivo, hoje, na reunião de diretoria, foi apresentar uma nova resolução, que é a 1075, que trata de convênio de parceria com a entidade de classe. Nós tínhamos duas resoluções, que é a 1052 e a 1053, que ela foi revogada pela 1075. Então, assim, o que é que nos traz aqui? Nós precisamos criar uma comissão, porque essa resolução, ela trata de um chamamento público. Nós temos que criar uma comissão para analisar os projetos das entidades, que elas vão apresentar os projetos, e definir as metodologias. Como o nosso orçamento de 2017 está sendo elaborado e vai finalizar já na primeira quinzena de agosto, nós precisamos que essa comissão defina para que a gente coloque em orçamento essa dotação orçamentária para as entidades de classe. E indicou a necessidade da criação de uma comissão para acompanhar a celebração dos convênios. Atender essa resolução foi criada, que agora vai ser através de edital, chamamento público, e criar a metodologia, e essa comissão vai julgar o projeto, se vai ser aprovado ou não. Depois de aprovado, passa para a parte técnica, depois é executado. Depois da execução, essa prestação de conta ela vai para a Comissão de Orçamento e de Contas, para que sejam aprovados ou não a prestação de contas. Então, nosso objetivo hoje aqui é esse, é criar a comissão, para a gente criar a metodologia, criar esse edital de chamamento público e definir para 2017, porque para 2016 nós não temos mais prazo de orçamento, e sim só para 2017. Logo em seguida foi a vez da apresentação dos representantes do Sindicato dos Aeroviários que vieram ao CREA Ceará para denunciar a suposta extinção das atividades técnicas de mecânica de pista e manutenção das aeronaves. Primeiro eu queria agradecer ao presidente do CREA por ter nos recebido aqui já anteriormente. Tivemos uma conversa prévia e ter recebido também essa nossa demanda,
que é uma demanda tão importante que trata de um profissional que é de certa forma invisível, né? Um profissional que executa um trabalho muito silencioso. Quem é o mecânico de manutenção de aeronaves? Eu não sei se as pessoas que se utilizam desse transporte aéreo já pensaram alguma vez nesse profissional, de que forma ele atua, onde ele trabalha e como ele trabalha. É um profissional extremamente importante dentro desse mercado da aviação brasileira, é um profissional que atua diretamente no fator de segurança, um profissional que tem uma formação muito específica, e hoje nós trazemos aqui essa pauta, organizamos uma apresentação rápida e objetiva para falar sobre quem é esse profissional, qual a sua formação, onde ele atua, de que forma ele atua, o que é a inspeção de trânsito, que fala especificamente da demanda que nós trazemos aqui hoje, que demanda é essa, o que justifica essa demanda e uma teoria que fala sobre fatores de segurança para finalizar. Eu vou começar falando sobre quem é esse profissional. O mecânico de manutenção de aeronaves, ele trabalha na manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos nossos aviões. O avião é uma máquina enorme, extremamente complexa. Eu tenho colegas aqui que têm mais de 25 anos de aviação, eu tenho 15 anos na área, e todos os dias a gente trabalha com avião e todos os dias a gente se depara com alguma coisa que a gente nunca tinha visto na vida, dada a tamanha complexidade desse equipamento. Depois de lida a ata do dia 10 de março, os conselheiros discutiram a homologação da portaria número 73/2016, que dispõe sobre a emissão de declaração aos profissionais do sistema Confeacrea sobre os planos e estudos ambientais. Existia uma polêmica muito grande aqui no CREA a respeito de atribuições de quem poderia fazer o famoso PGRS, que é os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A Civil ficava reivindicando que só podia fazer engenheiro sanitarista, ou engenheiro de fortificações, ou engenheiro sanitarista, ou engenheiro químico. A agronomia reivindicava para fazer, os engenheiros de segurança do trabalho também reivindicavam fazer, e sempre aconteceu uma polêmica muito grande. E, enquanto isso, a SEMASSE, ela tem uma portaria que exige que os conselhos profissionais indiquem quem é que pode fazer esses PGRS dentro da sua jurisdição, dentro das suas atividades profissionais. E nisso aqui nós tínhamos profissionais da área de medicina, da área de advocacia, da área de enfermagem, de odontologia, todo mundo estava podendo fazer. E nós aqui estávamos brigando entre a gente mesmo, quem podia fazer esses planos, esses projetos. E até que, enfim, nós conseguimos, através do conselheiro Casimiro, que, junto com a coordenação das câmaras especializadas, eles fizeram um documento, um parecer, comprovando que todos esses planos, e os estudos ambientais dessas áreas, na realidade, são atividades de toda a nossa categoria profissional, de todos os profissionais da área da engenharia, da geologia, da geografia, da agronomia também. E aí, sim, nós chegamos a um acordo na reunião na coordenação de Câmara, que liberaríamos para todos os profissionais. A diretoria de imediato já fez a portaria, a de referendo do plenário, e hoje nós vamos colocar aqui no plenário para poder pegar e servir de parâmetro para dar embasamento aos nossos funcionários, para, em vez de o processo de solicitação de uma declaração passada em cada câmara especializada, ele já vai direto do próprio CETAC, diretamente para o profissional, atendendo imediatamente o profissional. O levantamento dos dados para a elaboração do parecer que deu origem à portaria foi feito por uma comissão que teve à frente o engenheiro químico André Casimiro. O conselheiro explicou para a nossa equipe que informações serviram como base para o seu parecer. Na verdade, eu trabalhei com algumas informações que foram colhidas em campo, alguns dados que haviam sido, que estavam disponíveis de forma virtual pelo próprio site da Selma.
e a legislação vigente do sistema, né, e a legislação ambiental vigente também com relação a resíduos sólidos. E baseado nisso foi que fiz aquele parecer que foi aprovado pela diretoria e transformou-se numa decisão, né, do CREA Ceará que hoje será aprovado em plenário. A gente chega a diversas conclusões. A primeira conclusão é que já é bem evidente, é que os estudos ambientais eles são instrumentos multiprofissionais, então cabe a participação dos profissionais do sistema Confea-CREA diretamente em todos esses estudos, no âmbito, né, técnico desses estudos. Cabe também informar que a participação de um engenheiro e de um profissional do sistema Confea-CREA, em especial os engenheiros que estão mais habituados com os empreendimentos industriais, com os empreendimentos de construção civil, a participação como dever solidário cidadão, né, de manter, né, sempre muito estruturado um plano de gerenciamento de resíduos nos empreendimentos que são de suas competências. Outra coisa que é muito importante que a gente saliente é que dentro desse estudo multiprofissional cabe, além do profissional de engenharia, outros profissionais, né, que, por sua vez, não estão regidos dentro do sistema, mas que também são partícipes dentro desses empreendimentos. No final da plenária, além das deliberações da Comissão de Renovação do Terço e dos relatos de processos, foram sorteadas 2 inscrições para 2 cursos ofertados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT está ofertando os cursos de desempenho de edificações habitacionais e reforma em edificações, sistema de gestão de reformas, requisitos. O Sindicato dos Aeroviários está denunciando ações para extinguir as atividades ligadas ao setor. A repórter Larissa Barbosa recebeu os representantes da categoria em nosso estúdio. Segundo os aeroviários, a extinção das funções de mecânica de pista e manutenção das aeronaves aumenta os riscos de acidentes. Olá! A Web TV e Rádio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará recebe hoje em nossos estúdios o secretário-geral do Sindicato dos Aeroviários do Ceará, Humberto de Almeida Freire, e ainda a mecânica de aeronaves Lorena Oliveira Maciel. Muito obrigada pela presença dos dois aqui em nossos estúdios. Nós iremos debater a respeito de uma iniciativa das companhias aéreas de extinguir a função de mecânico de aeronaves de pista. Lorena, eu gostaria que você nos explicasse como é que atua este profissional. Boa tarde, Larissa. A gente agradece pelo convite. O mecânico de manutenção de aeronaves, né, falando primeiro dessa atividade, ele é meio que um profissional invisível, que atua ali nos bastidores, né, que faz um trabalho muito silencioso, um trabalho que as pessoas que utilizam o transporte aéreo não enxergam num primeiro momento, né? Muitas pessoas nem sabem da existência desse profissional, né? E aqui vale até a oportunidade para chamar a atenção, né, para a existência desse profissional e de que forma ele atua. E ele é um profissional qualificado, que tem uma formação muito específica e que atua na manutenção das aeronaves, né, em várias frentes, em oficinas, né, em escolas homologadas e principalmente nos pátios dos aeroportos das empresas aéreas, né, da aviação comercial. Ele atua na manutenção do equipamento, no cheque dos aviões, cheque de rodas, freios, tudo que envolve a complexidade de um avião, que é enorme, diversos sistemas, hidráulico, pneumático, elétrico, enfim. É um profissional que atua na manutenção corretiva, preventiva e preditiva desse equipamento tão complexo que é o avião. Humberto, eu gostaria de saber como deu início esse processo de extinção. Isso deu início com o avanço que a gente observou, o avanço das empresas em querer, né, baixar o custo. E nisso, a gente acredita que eles não se preocuparam com a questão da segurança. Como a Lorena bem exemplificou, esse profissional, ele é um profissional que é responsável pela segurança de voo. É um dos principais, é um elo altamente importante, se não um dos mais importantes para garantir a segurança e a aeronavegabilidade, né, das aeronaves. Por quê?
Porque todas as vezes que um avião ele pousa, encosta naquela plataforma, naquelas pontes, que é o finger, né? Onde os passageiros desembarcam, esse profissional, né? Ele atua na inspeção, né? De vários itens, tanto rodas, na fuselagem e outras coisas que no nosso cotidiano, né, são importantíssimos, nós verificamos, né? Ele não só atua nessa inspeção, mas também como hoje a gente está vivendo esse período de Olimpíadas, existe também a ameaça do terrorismo. Esse profissional, ele pode até dizer que ele atua como um agente de segurança, porque ele conhece a aeronave, né, minimamente, coisa que outros profissionais eles não conhecem, né? Apesar de serem profissionais que atuam, né? Então, atuam como os pilotos, que no nosso entendimento, o piloto, o conhecimento dele se restringe à navegação, como outros profissionais que são despachantes técnicos, que eles são encarregados também pelo balanceamento das cargas que vão dentro do porão, entendeu? E, quer dizer, nós identificamos essa situação, né? E sabemos que não existe uma legislação específica que trata da obrigatoriedade, né, desse profissional ao lado da aeronave. E nosso desejo hoje é que a gente consiga implantar na legislação um capítulo referente à nossa atividade. Porque a gente entende que sem esse profissional ao lado da aeronave, a aviação ela se torna muito mais perigosa. Apesar de ser um meio de transporte, né, muito seguro. Mas é muito seguro por quê? Porque esse profissional invisível aos olhos dos passageiros, ele sempre está presente ali com um anjo da guarda que está sempre protegendo, né, a vida dos pilotos, da tripulação, dos passageiros e garantindo a segurança. Se você me permite, Larissa, contribuir ainda com essa informação sobre essa grande movimentação que se iniciou, né, no sentido de extinguir o mecânico de pista, né? Porque nós falamos aqui do mecânico de aviões, mas é importante falar que essa movimentação é no sentido de extinguir uma das categorias de manutenção de aeronaves, que é o mecânico de pista, que é aquele mecânico que está ali quando o avião faz uma escala rápida, um pouso de uma parada de 30 minutos, para desembarcar passageiros, desembarcar carga, abastecer. Nesse momento, esse agente de segurança, que é o mecânico de manutenção de aeronaves, que nós falamos aqui, é o momento em que ele vai usar não apenas as regras estabelecidas em manuais, mas algo que ultrapassa isso. Ele vai sentir, perceber, intuir características humanas e exclusivamente humanas, que fazem com que a gente perceba discrepâncias, descontinuidades que possam interferir a segurança de voo. Nesse momento, ele vai dar a volta no avião e observar cada detalhe, todos os acessos, todas as portas, nível de óleo, rodas, freios, enfim. É essa categoria extremamente importante que está ameaçada de ser extinta. Sabendo da importância desse profissional, como você mesma já falou, vocês fazem parte de um movimento que está na frente da categoria, né? Que está à frente para que não haja extinção desta profissão. E eu gostaria de saber quais foram os primeiros passos que foram dados para que essa extinção não venha a acontecer e quais serão os próximos também. Foi criado, né, a nível estadual e posteriormente a nível nacional, vários sindicatos estaduais. Por quê? Né? Porque nós reconhecemos também que nós não possuímos uma defesa, né, à altura do que nós estamos passando hoje. Aí por isso veio essa necessidade de fundarmos esses sindicatos estaduais em cada estado do Brasil e posteriormente uma federação, para a gente poder nos organizarmos melhor, né, para defender a categoria. E mais especificamente com relação à movimentação contra essa extinção do mecânico de pista, em janeiro desse ano nós protocolamos uma denúncia junto à ANAC, que é a agência que regulamenta toda a atividade do setor aéreo, contra essa movimentação, né? Contra essa movimentação de extinção desse agente de segurança que é o mecânico de manutenção de aeronaves, especificamente na sua atuação na pista, nas aeronaves em trânsito. E em relação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, na quinta-feira passada vocês estiveram em reunião com o nosso presidente, o geólogo João César de Freitas Pinheiro, e eu gostaria de saber o que vocês trouxeram para o Conselho, o que vocês trouxeram e quais são
o interesse em unir-se ao Conselho Regional de Engenharia? Então, o CREA, ele é o órgão que regulamenta e fiscaliza todas as atividades técnicas e mecânicas, né? Nós viemos nos apresentar, porque, como eu te disse, muita gente não conhece a atividade de mecânica de manutenção de aviões. E o CREA, por ter um leque enorme de atividades para fiscalizar e regulamentar, não tinha tanto acesso e tanta proximidade com a gente. Nós viemos nos apresentar e, mais que isso, pedir apoio, né? Porque a gente acredita que o CREA, né, com esse fundamento, a base sólida seja a segurança, né? Privar pela segurança em todas as frentes, é um fortíssimo aliado, né, a nossa categoria, na manutenção dessa atividade, né, e vai, com certeza, estar do nosso lado para lutar para que essa atividade não seja extinta, para que seja fiscalizada e seja regulamentada também junto ao CREA, não apenas junto à Agência Nacional de Aviação, mas também junto ao CREA. Muito obrigada pela presença. Nós estivemos aqui com o secretário-geral do Sindaero, Humberto de Almeida, e também com a mecânica de aeronaves, Lorena. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar apenas, Larissa, uma teoria que nós temos estudado há algum tempo, que se chama a teoria dos furos do queijo suíço, que é uma teoria desenvolvida pelo James Reason, um americano que fala sobre o que motiva e o que pode contribuir para acontecer um acidente. E ele diz o seguinte: as organizações, elas têm que criar barreiras. Essas barreiras são como fatias de queijo suíço, que são cheias de furos. Todas as barreiras têm furos. Mas o que não se pode permitir, e as organizações, e aqui eu me refiro às companhias aéreas nesse caso, é que esses furos se alinhem. Esses furos não podem se alinhar. E hoje eu digo que o mecânico de manutenção de aeronaves, que cuida da aeronave em trânsito, ele é uma das barreiras fundamentais de segurança nesse processo, né, que contribui para esse processo de segurança da aviação brasileira. E essa barreira não pode ser retirada. Estivemos aqui com o secretário-geral do Sindaero, Humberto de Almeida, e com a mecânica de aeronaves, Lorena. Até o próximo bate-papo. O Centro Cultural do CREA Ceará abriu suas portas para uma belíssima exposição intitulada Faces, assinada pela artista cearense Maiara Capistrano. Pois é, Larissa, em seu trabalho a Maiara busca inspiração nas emoções, que são transmitidas através das expressões faciais, do olhar ao sorriso, da tristeza à alegria. A exposição Faces, da artista plástica Maiara Capistrano, foi aberta no Centro Cultural do CREA Ceará, na sede do Conselho, na rua Castro e Silva, número 81, no dia 21 de junho, com a presença de personalidades das artes plásticas no Ceará. A atriz Carla Karenina fez a apresentação da exposição, que permanece aberta à visitação até o dia 22 de julho. São 19 obras com estilo surrealista contemporâneo. Na verdade, o surrealismo contemporâneo ele veio até mim de uma forma muito profunda. Né? Então, assim, o surrealismo ele é baseado no inconsciente, na mente do ser humano. Então, eu comecei a analisar e ver que ele estava presente na minha vida o tempo todo. Só que eu precisava começar a passar isso para as telas. E aí foi isso que aconteceu. Em 2 anos para cá, eu comecei a passar tudo isso que eu estava sentindo para as telas. As telas foram produzidas há aproximadamente 2 anos. Em seu estilo, Maiara traz para suas pinturas o que acredita ser as mais diversas faces da humanidade. A questão dos rostos, para mim, a análise é totalmente diferente de uma outra pessoa normal, assim. Quando eu olho para os rostos, eu olho de uma forma muito profunda, já captando todos os seus traços mesmo, tudo que eu posso tirar daquela pessoa. Então, assim, realmente, todos os quadros, não sei se você observou, mas cada rosto é diferente um do outro, não tem um igual. Então, assim, realmente vem do meu inconsciente mesmo, de todas aquelas faces que eu fui vendo. E, assim, além de tudo, além das pessoas em si, eu também consigo ver faces nos lugares. Às vezes, você observa uma sombra, um papel de parede, ou um azulejo, e aquilo ali vai virando forma para mim, sabe? Então, assim, eu só quis mostrar aquilo que eu já via há muito tempo. Com a curadoria e produção executiva de Silvana Figueiredo, Gerson Ipirajá e da própria artista, Faces é a primeira mostra individual de Maiara Capistrano. Maiara busca inspiração em rostos e feições, olhares e personalidades. Por isso, cada quadro parece ter uma identidade.
E é essa a intenção mesmo, é fazer com que as pessoas consigam identificar aquilo que está dentro de si nas minhas telas e possa melhorar, possa ver algo até de defeito ou de qualidade que se tenha nas minhas telas, fazendo com que aquela pessoa se torne alguém melhor. O que eu acredito em relação a tudo isso é que esses rostos, eles trazem todos os sentimentos que se possa ter, né? Então, assim, esses sentimentos dependem de cada pessoa. Então, cada pessoa ela vai enxergar o que pode enxergar. Para Silvana Figueiredo, uma das curadoras da exposição Faces, Maiara Capistrano, apesar de muito jovem, coloca em seus trabalhos todo o seu talento e vibração. Mais do que me identificar com o quadro, eu acho que a gente tem que se identificar com a arte em si, né? E a gente falar de arte hoje, no momento que a gente está vivendo, é tão pertinente, é tão interessante, é tão importante. E eu me sinto feliz de poder estar trazendo, né, para que as pessoas conheçam um pouco o trabalho da Maiara, que é uma artista nova, né, mas que tem a arte como uma coisa já pulsante na vida dela. E fico feliz também porque o espaço do CREA, mais uma vez, está acolhendo um artista que está se lançando aí na cidade. É tão importante que a gente hoje se veja além da face, né? Que a gente faça esse mergulho, né, através do olhar das pessoas, né? A face é simplesmente somente uma coisa que está ali à primeira vista, né? Mas eu acho que a Maiara ela quis passar realmente isso, né? Esse trabalho surrealista, né? Onde vem do inconsciente, né? Ele vem para a gente fazer esse mergulho, que a face ele é só um ponto de partida para a gente fazer um mergulho. A exposição Faces está aberta ao público das 14 às 17 horas no Centro Cultural do CREA Ceará. Bem, esta foi a segunda edição do Jornal do CREA Ceará. Uma produção da Assessoria de Imprensa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Você pode participar acessando o nosso site www.creace.org.br, nossa fanpage CREACE ou nosso e-mail imprensa@creace.org.br. Até a nossa próxima edição de notícias do Jornal do CREA Ceará.